O que você entende sobre sexo? Começar a experimentar o sexo cedo supostamente traz mais conhecimento sobre o assunto e melhora o desempenho sexual no futuro. Mas será que essa é realmente a verdade? Entregar-se ao sexo sem entender seu propósito e seu poder, muitas vezes sem a responsabilidade para lidar com as consequências, é a melhor escolha? A única fonte confiável para responder a essas questões é a Bíblia. Afinal, ninguém melhor para nos ensinar sobre sexo do que aquele que o criou. Sobre o sexo. O sexo pode proporcionar um dos maiores prazeres da vida, envolvendo sentimentos, emoções e desejos profundos. No entanto, essa experiência pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos. Embora Deus tenha criado o sexo como algo bom, puro e perfeito, a entrada do pecado no mundo permitiu que ele fosse usado para o mal. A única forma de usufruir dos benefícios do sexo sem ser dominado por ele é buscando a orientação divina. Deus e o sexo. Deus não apenas criou o sexo, mas também o instituiu como um mandamento. Na primeira instrução que deu ao homem, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se. Logos que só podem ser realizados por meio do sexo. Também orientou que, em algum momento, o homem deixasse seus pais e se unisse a uma mulher. O sexo não só gera vida, mas também une duas pessoas em uma só carne. Por isso, é crucial entender o poder do sexo, bem como os propósitos e princípios que Deus estabeleceu para ele. Um desses propósitos é a formação de famílias, que vão além de simplesmente ter filhos. Crianças precisam de amor, cuidados e educação, responsabilidade que recai sobre os pais. Ignorar esse compromisso é desviar-se do verdadeiro propósito do sexo. Outro princípio importante é o compromisso, manifestado pelo casamento. A relação sexual e o casamento. A Bíblia não vê o sexo como um casamento em si. Antes, ensina que deve haver um compromisso público entre o casal antes da relação sexual. Assim que esse compromisso é formalizado, o ato sexual consuma o casamento diante de Deus, unindo-os como uma só carne. O corpo de um cônjuge pertence ao outro e ambos devem se satisfazer mutuamente. Por isso, o prazer sexual deve ser compartilhado, não apenas buscado individualmente. Qualquer ato sexual fora do casamento é considerado imoralidade, que na visão bíblica é prostituição. A palavra grega para relações sexuais ilícitas é porneia, que abrange adultério, fornicação, incesto, homossexualidade, pedofilia e bestialidade. As consequências da imoralidade sexual são frequentemente devastadoras, especialmente para o cristão, que profana seu corpo, templo do Espírito Santo, ao se envolver com a prostituição. O pecado sexual. O pecado sexual não se limita ao ato físico. Ele começa muito antes. Jesus ensina que olhar para uma mulher com desejo equivale a adulterar em coração. Isso demonstra que o pecado sexual pode iniciar de forma sutil, como um olhar ou um simples clique em uma imagem. O perigo é que um comportamento que parece inofensivo pode se tornar um vício destrutivo. O pecado sexual pode afetar a vida emocional, social e psicológica de alguém, levando a consequências ainda mais graves, como a condenação eterna. Portanto, a Bíblia é clara: a luta contra o pecado deve ser radical, e viver em santidade é um mandamento. Mudança de comportamento. A única saída é o arrependimento. Jesus está pronto para perdoar e purificar aqueles que se arrependem e decidem mudar. É necessária uma decisão que venha acompanhada de uma transformação de vida. Em Cristo, somos novas criaturas e nossa sexualidade também se renova. A vontade de Deus. Deus deseja que tanto homens quanto mulheres se guardem para o casamento. A orientação divina para casais que enfrentam dificuldades não é ceder ao sexo, mas firmar um compromisso por meio do matrimônio.
Embora permanecer virgem até o casamento seja desafiador devido à pressão social, pesquisas mostram que a antecipação sexual pode gerar insegurança e predisposição à infidelidade. Ter fé e paciência para esperar em Deus é crucial. É fundamental conhecer a Deus e as pessoas antes de se envolver fisicamente. A amizade e o compromisso são essenciais em um relacionamento, e não apenas a atração física. Sexo no casamento. É arriscado ultrapassar limites. No namoro, mantenha-se dentro do que seria adequado em público. No casamento, sinta-se à vontade para desfrutar do sexo, mas evite trazer elementos externos influenciados pela pornografia. A vontade de Deus é que você tenha uma vida sexual plena, sem culpa, pois a ausência de sexo no casamento é o verdadeiro pecado. A única exceção para se abster de sexo é quando há um acordo mútuo para dedicar-se à oração, mas isso deve ser temporário. Desfrutar do prazer sexual com alguém que se ama, dentro de um contexto abençoado por Deus, ultrapassa a visão limitada que o mundo tem sobre o sexo.